A vereadora que criou a ADA quer se explicar. Vereador, é uma alegria estar recebendo a senhora aqui, dos nossos estúdios improvisados. Era um dormitório. Hoje é o meu quarto de dormir e agora é meu estúdio, porque eu cuido da gente aqui. Vereadora, quando a senhora criou a ADA, e por que criou? É engraçado que eu criei a ADA no meu quarto também, no Vivi Xavier. A ADA começou dentro de um quarto. É o que eu falo, os quartos eles são os lugares que inspiram as pessoas. E a gente começou devido à necessidade que precisava, que não existia um lugar na cidade para recolher animal. Se a gente perguntava, aonde que leva, aonde que leva? Se ligava para todo mundo, ninguém sabia. Aí eu falei assim, quer saber? Alguém tem que começar a fazer. E aí eu comecei, sozinha, levando um cachorro para minha casa e começou com um cachorro. E foi 2, 10, 20, 50, 100, chegou a 1.400. E hoje a gente está com 600 e poucos animais lá no abrigo. Aonde é a sede da ADA? É onde nasceu? Onde é hoje? Não, a ADA começou no Vivi Xavier na minha casa. Só que eu cheguei a ter 50 cachorros na minha casa, era insustentável. Foi aí que eu aluguei uma chácara para que eu pudesse mudar com esses animais, porque estava incomodando os vizinhos na época num bairro residencial. Aí eu fui para a zona rural. A gente começou lá, eu acho que era 56 cachorros. Só que as pessoas descobriram, aí começaram a levar cachorro, gato, e aí virou aquela loucura. Como é que a senhora sustentou a ADA até agora? Nunca teve ajuda municipal? Uma entidade nunca buscou pela senhora para poder ajudar? Como é que a senhora conseguiu? Olha, a ADA começou com doação de pessoa física. Primeiro eu ajudava com um pouco de economia que eu tive. De 2012 a 2014 era eu e minhas irmãs que bancávamos tudo. Depois a gente começou a receber ajuda de pessoas físicas, né? Em 2014 eu formalizei a ADA, porque eu tive uma reunião na época com o prefeito e ele falou, Anne, para você receber a ajuda da prefeitura, você tem que estar com ela formalizada. Quem era o prefeito? Alexandre Kiref, na época. Aí eu falei assim, mas formalizar como? Que eu não sabia nem como formalizar. Aí ele disse, abre uma associação, aí você consegue receber apoio da prefeitura. Foi aí que eu fui tentar regularizar documentalmente a instituição. A senhora conseguiu receber em alguma oportunidade ajuda municipal? Da prefeitura, a gente foi receber só a partir de 2022 o banco de ração. Mas aí a gente já estava muito endividado e não tinha mais como respirar. A senhora não teve nunca como evitar misturar cachorro com porco? É verdade que isso aconteceu? Assim, é uma chácara, onde ele era separado por alambrados. Quem mora em sítio sabe, cachorro pula alambrado. Não tem como você segurar. Eram três chácaras e eu não conseguia estar nos 3 ambientes ao mesmo tempo. E às vezes um cachorro pulava. Inclusive até hoje tem cachorro que pula o muro, tem cachorro que escapa. Porque são animais assim, eles não querem ficar presos. Então assim, tava os porquinhos lá correndo, os cachorros via, eles escalavam o alambrado e entravam no meio dos cachorros. A gente ia lá, tirava, separava e daqui a pouco o cachorro tava lá junto de novo. A senhora buscou se eleger vereadora com a intenção de abrir caminhos para sustentar a ADA, buscar recursos? Foi com essa intenção? Não, a ADA já estava em processo de encerramento desde 2022, a gente começou a encerrar a instituição e eu entrei na política para ajudar as pessoas como eu, que nunca receberam apoio, nenhum tipo de apoio do poder público. Protetor hoje não tem a quem recorrer, eles sofrem muito, e eu sofri, eu pedi muita ajuda, e eu não recebi essa ajuda. E o que eu entendi? Alguém tem que fazer, do mesmo jeito que eu resgatei aquela cachorrinha lá, que de uma cachorrinha virou quase 1.400 animais, eu falei, alguém tem que ajudar esses protetores, e tem que ser alguém que sofreu na pele tudo que o protetor sofre. Teve a luz cortada, teve a água cortada, brigou com o vizinho porque tinha muito cachorro, brigou com gente fazendo maus tratos, então eu sei o que o protetor sofre. Eu sei o que você chegar numa clínica e a pessoa não vou te atender porque você tá me devendo. Eu sei o que é isso. Então assim, a gente tem que lutar por essas pessoas que fazem o que é obrigação do poder público fazer. Agora eu tenho que buscar por 2 perguntas dos ouvintes. Dona Eliane Pérez, final do telefone 2512. Ela questiona por que é que não podia ir até o local para dar ração. Claro que podia. As portas da ADA eram abertas para receber visitas todos os sábados, das 9 ao meio-dia. A gente só tentava organizar, porque eram poucos funcionários para fazer muito serviço e a gente tinha hora.
Porque assim, não tem hora para tudo na casa da gente. Lá era minha casa também. Eu não podia terminar o serviço, entrar dentro da minha casa, tomar banho, e aí a pessoa, eu só posso ir 6 horas. 6 horas eu tenho minha vida, eu tenho meus compromissos também. Então a gente abria para visita todos os sábados, das 9 ao meio-dia. A gente tem várias fotos das pessoas visitando a Ada, entrando lá dentro, conhecendo os cachorros. E eu várias vezes abri para fazer café da manhã, para as pessoas irem tomar café lá comigo e conhecer os animais. Então não procede isso. É que a gente não abria para qualquer horário, tá, Ricardo? Tinha um horário, sábado, das 9 ao meio-dia, era aberta para visitação, para as pessoas conhecerem a Ada. Ouvinte Igor Daniel, final do telefone 4293. Ele diz o seguinte: o que é que a senhora fazia para evitar o atrito entre cachorro e porcos? A pergunta é até um tanto desconexa, mas é dele, né? Olha, é complicado. Os porquinhos, eles provocavam os cachorros. Era bem difícil mesmo isso daí, mas não eram os cachorros que provocavam, não. Eram os porquinhos que ficavam provocando os cachorros. Porque eles queriam a ração dos cachorros. O porquinho era danado. E assim, e não tem o que fazer, cara. Eles ficavam entre o alambrado se tretando. É igual gente. O que você faz para quando duas pessoas que não se gostam? A gente separa. Eu separava por espécie. Tinha o lado das fêmeas, tinha o lado dos machos, para que eles não cruzassem e não se multiplicassem. No começo, era tudo misturado, fêmea e macho, os porquinhos. Aí começou a crescer muito a quantidade. Aí eu separei, fiz uma divisória de alambrado. Eu ganhei uma doação de alambrado e eu fiz essa divisória. E era a mesma divisória de alambrado. O cachorro ficava de um lado, o porco do outro. Aí o cachorrinho ia lá, escalava, e subia mesmo, como se fosse uma escadinha. Daqui a pouco você via o cachorro lá correndo atrás do porquinho. Você ia lá, tirava o cachorro, brigava com o cachorro, mas passava meia hora e ele estava lá de novo. Então assim, era uma chácara gigante e a gente tentava fazer o que a gente podia. Agora eu vou voltar para os meus questionamentos. Nas últimas horas, a minha relação de perguntas mudou completamente. Até porque me parece que acaba de acontecer uma decisão judicial passando a ADA para a CMTU. Foi isso que aconteceu? Existe um processo de transição onde a CMTU vai se responsabilizar pelos animais da ADA. A gente lutou muito para a prefeitura tomar essa atitude e não foi do jeito que eu esperava, mas graças a Deus aconteceu. Hoje o poder público tem ciência que é a responsabilidade deles e a prefeitura, através da CMTU, vai assumir esses animais. Eu ainda não fui notificada judicialmente, mas já tenho conhecimento dessa decisão e eu tô com meu coração tranquilo que eu fiz o melhor que eu pude para esses animais durante esse tempo. A senhora já está sabendo que a CMTU já anuncia uma feira de adoção desses animais, dos seus animais? Está sabendo disso? É que assim, esses animais não são meus, né, Ricardo? Eles são da cidade. Eu estava cuidando deles enquanto a prefeitura não cuidava. Eu fiz o que era obrigação do poder público fazer. Agora eu estou devolvendo a bola para eles. E eu acho muito interessante isso, porque eu lutei várias vezes para que fossem feitas feiras. Por quê? Isso tem um custo muito caro, Ricardo. Você sabe quanto custa para você alugar uma tenda, para você pagar o transporte, para você pagar um veterinário, para você pagar todos os custos de uma feira? É muito caro. Às vezes as pessoas me criticavam, mas elas não entendem qual é o custo de uma feira de adoção. E muitas vezes eu não tinha esse dinheiro para fazer. E agora a prefeitura tendo essa responsabilidade, eu quero que tenha feira todo final de semana. Eu quero que todos os animais consigam lares responsáveis. E outra, não só os da ADA, mas das protetoras que estão na cidade também, que tem protetora que tem 200 cachorros, cara, dentro da casa delas. Isso não é saudável nem para o animal, nem para a protetora. E a prefeitura tem que abrir vaga para essas pessoas também, para que elas possam levar os animais dela. A prefeitura tem que abraçar essa causa e resolver esse problema que é saúde pública, né? As protetoras, elas precisam dessa resposta. E é por isso que eu estou lutando. Não foi do jeito que eu queria, Ricardo, mas eu acho que eu atingi o objetivo, fazer a prefeitura fazer o que é obrigação dela. A senhora tem noção do processo que está correndo na Câmara Municipal e que a senhora corre até o risco de perder o seu mandato? A senhora tem noção disso? Eu fui notificada, assim, eu não fui notificada judicialmente, eu tomei conhecimento através da imprensa, né, que existe um processo, mas não procede essas informações, tá? Eu deixo claro para as pessoas que votaram em mim, que conhecem o meu trabalho, gente, isso não procede, vai ser tudo judicialmente comprovado e a gente vai fazer o nosso trabalho, que é ajudar as protetoras.
eu vou fazer agora algo inusitado. Eu vou deixar de perguntar e eu quero que a senhora fale para mim o que é que eu não perguntei até agora. O que serviria como resposta a uma pergunta que eu não fiz. O que a senhora quer falar para quem está nos ouvindo? Eu quero falar que, assim, as pessoas criticam muito, mas poucas pessoas ajudam. Eu acho que a sociedade tinha que se envolver mais emocionalmente com a causa animal, porque os protetores que hoje fazem esse serviço que é tão sofrido para a sociedade, que é recolher um animal muitas vezes quase em óbito, machucado, tirar dinheiro da própria boca, fazer todo esse trabalho e depois ser julgado. Então, assim, se envolvam mais, conheçam os protetores, façam o que eles fazem para vocês saberem o que está acontecendo. Anny, eu tenho que voltar atrás nos meus questionamentos. A ADA hoje está situada onde? É na sua casa? É lá que é a sede da ADA? Olha, a ADA sempre foi a minha casa. Eu comecei a ADA no meu quarto, na minha casa no Vivi Xavier. Depois eu aluguei uma chácara para que eu pudesse morar, para que eu pudesse cuidar desses animais. Então a ADA sempre foi na minha casa. A ADA sempre foi no meu quintal. É que assim, eu abri com todo o meu coração a minha casa para poder receber esses animais. E hoje, apesar da ADA estar em processo de dissolução, ela continua lá com os animais, aonde a gente vai passar esses animais para a prefeitura. Então, hoje, os animais que vivem no abrigo, eles vivem dentro da minha casa. A minha casa hoje é o abrigo da ADA. Você imaginou em algum momento que a ADA chegaria a este ponto de discussão? Isto aqui, meu Deus do céu, hoje o assunto do momento é ADA, inclusive essa decisão que passou para a CMTU. A senhora esperava tudo isso? Ricardo, eu lembro o dia que eu socorri a primeira cachorra, que foi a Santora. Eu lembro que eu fechei o meu bazar, eu peguei minha moto, estava indo para minha casa, que é no Vivi Xavier, e no Ouro Verde, perto do Viscardi, eu vi ela cambaleando. E eu parei a moto e eu sentei, puxei ela e eu fiquei ligando para as pessoas perguntando, meu Deus, aonde eu levo? Eu não sabia onde levar. Foi naquele resgate que eu comecei a ADA, sentada no meio fio, perto do Viscardi. Então você acha que uma pessoa que está andando com uma motinha velha, para numa rua e resgata um cachorro, vai ter ideia que vai criar a maior instituição do Paraná? Eu nunca imaginei. Eu era uma protetora, só que a demanda é muito grande, eu não tinha dimensão. E o meu coração foi recebendo os animais, aonde eu vi que depois eu dei o passo maior que minha perna. E aí não tinha como voltar. Veja bem, eu entendo como advogado que toda pessoa tem direito de se defender. Mesmo aquele acusado de algo muito grave. Eu entendo, como advogado, que todos têm o direito de ter defesa. Eu estou lhe oferecendo o nosso microfone para se defender. A senhora tem mais alguma coisa para falar ao nosso ouvinte, para se defender? Gente, todas essas denúncias que estão sendo feitas contra a ADA, contra a minha pessoa, elas não procedem. A gente vai provar tudo isso judicialmente. Eu só espero que as pessoas entendam que falar, até papagaio fala, mas provar é outra coisa. E com o tempo eu vou provar a minha inocência. E é isso que eu espero que as pessoas que me deem a oportunidade de provar a minha inocência. Porque a única coisa que eu pequei foi amar demais os animais e receber uma quantidade absurda de animal. Porque o meu amor por eles ainda é muito grande. A senhora vem sendo acusada, inclusive, desculpe eu interromper, mas me parece que a senhora misturou o dinheiro da ADA com o seu particular. Isto aconteceu? É verdade? Não é verdade? Não, eu misturei o meu dinheiro pessoal com o dinheiro da ADA. Muitas vezes os animais não tinham que comer e eu acabei pegando o meu dinheiro, comprando ração, comprando remédio. Porque no começo, Ricardo, a ADA não tinha dinheiro. Quem bancava tudo era eu, sempre fui eu no começo. E depois, quando faltava dinheiro na ADA, eu via que não ia ter ração, eu ia lá e pegava o meu dinheiro e comprava a ração. E depois eu tinha que pegar esse dinheiro de volta. Então foi sim misturado o dinheiro, mas foi o meu dinheiro que foi para a ADA. Eu nunca peguei o dinheiro da ADA para mim. Eu nunca precisei tirar dos animais para mim. Pelo contrário, eu tirava de mim para os animais. Eu interferi a senhora várias vezes, e mais uma vez eu tenho que perguntar. Esta decisão da CMTU, por assim dizer, assumir a ADA, se apossar da ADA, tomar conta da ADA, fazer inclusive movimentos para que aconteça doação de animais, pegou a senhora de surpresa? Não,
era o que eu mais esperava, era o que eu mais queria, que a CMTU se envolvesse, que ela entendesse o problemática que é a causa animal, que ela entendesse o trabalho que é cuidar de um abrigo, porque é muito fácil a gente julgar, o difícil é você estar lá dia após dia, das 6 da manhã até às 6 da manhã do outro dia, porque eu vivo lá 24 horas, eu sei o que é passar um dia, 7 dias, 365 dias. Então, assim, eu quero que a prefeitura participe disso agora, porque é obrigação deles ter isso, não meu. Eu não sou obrigada a ser o cânion municipal. Mais uma vez eu quero prometer, não vou lhe interromper. A senhora tem mais alguma coisa para falar a quem está nos ouvindo, para defender a ADA, defender o seu trabalho, mostrar o que a senhora fez? Tem alguma coisa que eu não perguntei e a senhora gostaria de falar? Eu só quero que as pessoas entendam que o que eu fiz por amor aos animais. E hoje eu entendi que abrigo não é solução, é paliativo. E que a gente tem que trabalhar, sim, com conscientização e castração. Acumular animal não é saudável nem para o animal, nem para a pessoa. E isso foi um processo que eu precisei passar nesses 13 anos à frente da ADA. Pois bem, posso encerrar? Pode encerrar. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa,